Professor Alex Douro. Na aula de hoje falaremos sobre a Rússia, considerada até então o maior país socialista que o mundo conheceu. A princípio, nós precisamos lembrar que a Rússia, ou Federação Russa, está localizada na Europa Oriental, né? Tem uma dimensão de aproximadamente 17 milhões de quilômetros quadrados, é como se você estivesse multiplicando o Brasil por 2 vezes, é considerado o maior país do mundo, né? E como o maior país do mundo, tem 11 fusos horários, tem uma diversidade paisagística muito grande, tem o segundo, né, maior poderio militar mundial, ficando atrás dos Estados Unidos, faz fronteira com 17 países, é riquíssimo em recursos naturais, divide-se em 2 continentes, portanto, nós temos a Rússia europeia e a Rússia asiática, ok? Tem laços políticos complexos regionais, gerando inúmeros conflitos, e é marcado principalmente por instabilidades socioeconômicas e políticas. Em relação aos seus aspectos naturais, o seu marco divisor está exatamente ali os Montes Urais, né, um divisor físico, né, que faz com que você possa ter a Rússia europeia e a Rússia asiática. Então, até os Montes Urais nós temos a Rússia europeia, depois dos Montes Urais nós temos a Rússia asiática, ok? A sua posição está entre 2 paralelos, né? Ao norte, o Círculo Polar Ártico, ao sul, o Trópico de Câncer, fazendo com que a Rússia esteja predominantemente na zona temperada norte, porém, existem áreas na região polar, portanto, tem uma diversidade climática muito grande. Seu clima varia entre o frio e o temperado continental. Seu bioma é marcado pela presença de taiga, pradarias, também chamado de campos aqui no Brasil, e florestas temperadas, assim como tem a presença da planície russa, né, e a planície siberiana, né, mostrando com que, na verdade, nós possamos ter diversas formas de relevo na Rússia, desde planícies, depressões, planaltos, além de montanhas e, claro, outras áreas como serras e morros. Perfeito? Não esqueçamos que a sua hidrografia é bastante densa e caudalosa, com a presença de inúmeros rios. Bem, além disso, um fato importantíssimo que nós precisamos lembrar foi a da famosa Revolução Socialista Russa, também conhecida como Revolução Bolchevique. Não esqueça que anteriormente a essa revolução, nós tínhamos na Rússia uma Rússia marcada pela inflação, ou seja, pelo aumento excessivo dos preços, pelo desemprego, pelas manifestações, pela crise econômica e pelo autoritarismo dos czares. Perfeito? Não esqueçamos que nós vamos ter exatamente a Revolução Russa, que vai acontecer em 1917 em relação a essa insatisfação popular. A Revolução Russa ela foi implementada por Vladimir Lenin, ok? Com apoio da maioria, conhecidos como bolcheviques, por isso essa revolução também é chamada de Revolução Bolchevique. Com Lenin assumindo o poder, nós vamos ter a reforma agrária, a estatização econômica e a saída da Rússia da Primeira Guerra, haja visto que ela estava passando por uma crise política e, consequentemente, por uma crise social. Não esqueçamos que a Rússia, né, vai ser marcada nesse momento pela Revolução Russa e, consequentemente, essa Revolução Socialista implementada por Lenin, mais tarde vai ter a mudança no cenário político. Haja vista que você vai ter a morte de Lenin. Lenin falece em 1924, você tem, claro, uma disputa política entre Trotsky e Stalin, o Stalin por apresentar outras ideias que, claro, foi de interesse da população, acabou assumindo o poder no lugar do Lenin. Então, quem assume o poder foi exatamente no lugar do Lenin, foi o Joseph Stalin, que deu prosseguimento, né, com a política já, né, criada, né, com um sistema unipartidário, um sistema autoritário, com um sistema com censura e, claro, com uma economia extremamente fechada na grande União Soviética, que foi o maior país que o mundo já conheceu, conhecido como União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, formado no ano de 1922. Não esqueçamos que o expansionismo socialista russo aconteceu principalmente, claro, a partir da Revolução Socialista, em 1917, também conhecida como Revolução Bolchevique, mas a maior expansão do socialismo russo aconteceu quando nós vamos ter principalmente a formação da União Soviética no ano de 1922. Perfeito? Características da população russa. A população russa hoje é de aproximadamente de 144 milhões de pessoas, tem uma densidade bastante irregular, com uma população, né, de 8 habitantes por quilômetro quadrado, ou seja, a Rússia, apesar de ser um país bastante populoso, é pouco povoado. A sua concentração, a maior parte da população está
né, nas áreas urbanas, principalmente nas áreas de Moscou, perfeito, e São Petersburgo, perdão, ok? E o seu crescimento está em processo de transição. Também tem apresentado baixa natalidade, baixa mortalidade, baixo crescimento vegetativo. A religião predominante na Rússia é o catolicismo ortodoxo. Existe uma pluralidade linguística muito grande, perfeito, mas com a presença do idioma eslavo, ok? E claro, o seu IDH tem um reduzido padrão de vida, haja vista que tem heranças, né, ainda muito frequentes da época em que foi socialista, uma vez que só investiu em armamentos nucleares. Em relação aos seus aspectos econômicos, não esqueçamos que a Rússia está em processo de transição demográfica, tem um baixo desenvolvimento econômico ainda, ok? Se destaca na pesca, em riquezas minerais, em agropecuária em algumas áreas e tem uma indústria baseada nos bens de produção. Atualmente, a Rússia é conhecida como um dos países mais ricos em recursos minerais, principalmente é rica em níquel, ferro, diamante, petróleo, gás natural. Tem um quarto da reserva de água doce do planeta, já a indústria é voltada para o setor de bens de produção, né, mas se baseia numa economia neoliberal. Não esqueçamos, uma economia ainda em transição, ok? E claro, para encerrar nossa aula, assim como já vimos em Europa Oriental, a Rússia tem inúmeros desafios, né? Desafios esses, de modo geral, muito conhecidos, como desemprego, a presença do neoliberalismo, que faz com que, né, haja uma grande concorrência com as empresas estatais russas, gerando falência dessas empresas, as heranças da antiga União Soviética, né, principalmente a questão do armamento, a expansão do crime organizado, o aumento dos problemas sociais, os fortes conflitos regionais, como a gente tem percebido, a Rússia não perde o interesse de continuar o domínio sobre a Europa Oriental, tanto é que ela faz o processo de russificação, combatendo a independência ou então invadindo ou tentando invadir territórios que já são independentes para tentar voltar como era no passado, que era a hegemonia que tinha durante o processo da União Soviética, portanto marcado por diversos conflitos regionais. Consequentemente, em virtude de todos esses desafios, os russos saem bastante em direção também ao oeste europeu em busca do Eldorado, ou seja, em busca da melhoria das suas condições de vida, ok? Essa foi a nossa aula de hoje, um grande abraço e até o nosso próximo encontro.